Mas assim, o que me obriga a andar com essa gente? Não, eu até acho uma gente que destruiu o meu país, uma gente que fez da corrupção uma prática central do governo, mentirosos. Nunca mais mesmo. Ponto final. E nesse cenário agora? Sou maior, vacinado, pago meus impostos e tal, e vou votar contra o Bolsonaro. Não é porque eu tenho ódio ao Bolsonaro, é porque o Bolsonaro representa essa mesma coisa. Agora é a mesma turma, cara. Agora, putz, é a mesma turma mesmo. E nesse cenário que a gente tá agora... E o mesmo modelo econômico. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Lula. O Paulo Guedes câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. A mesma coisa. É a mesma coisa. Não veio nada novo? Nada. Ô, meu irmão brasileiro, é o petista, que você não for fanático, ouça o que eu tô ponderando. Esse modelo liquidou o Brasil. Entre 2010 e 2020, Vilela, pela primeira vez na história, o Brasil passou uma década sem crescer nada. É a pior década em matéria de crescimento dos últimos 120 anos. E em volta da gente, como tá? Agora vamos lá, 2010, 2020, 6 anos é PT na veia. 2 anos é Michel Temer, que a irresponsabilidade do Lula botou na linha de sucessão, e é a mesma gente com quem o Lula está hoje agarrado. E 2 anos o Bolsonaro, que chega à presidência da República como resultado da irresponsabilidade do Lula e do PT. Ou o povo brasileiro virou fascista e gado do dia para a noite? Essa gente votou com Lula a vida inteira. Eles não respeitam nada, nem ninguém. Vamos pro ramo da ideologia agora, que é o que tá... Essa dicotomia, esse negócio, ou é de um lado ou de outro, e o pessoal busca essa terceira via, essa coisa um pouco mais sensata e tal. Você acha que tem espaço para sensatez, tem espaço para moderação? Tem, ou a gente tá numa raiva tão grande, num ódio tão grande? Porque... A raiva e o ódio são enormes. Então, mas eles são... Isso é da gente? Não. Tava aqui não, já? São eles. Quando começou isso? São eles. Quando começou o nós contra eles? eles? Quem introduziu isso na vida brasileira foi o Lula. Quando? Nós contra eles a vida inteira. Desde que eles entraram? Desde que eles entraram. Então, se você reparar, é a minha história, não é? Então, assim, em 1989, nós tivemos a primeira eleição direta para presidente da República. O único candidato que perdia pro Collor era o Lula. O único. O Covas ganhava do Lula, do Collor. O Brizola ganhava do Collor e o Lula era o único que perdia. Cansamos de tentar mostrar isso para ele. Se impôs, porque todo mundo era corrupto, todo mundo era safado, todo mundo era contra o povo, todo mundo era contra o pobre, só ele que era honrado, só ele que era sério, só petista e tal. Tomou uma surra e nos deu o Collor. Lá atrás ele já tinha ficado contra o Tancredo Neves no colégio eleitoral. Por ele o Maluf tinha ganho para merdalhar o Brasil mais ainda do que já estava sofrido o país, né? E ele explorar a tragédia do Brasil. É um chupa-sangue, a vida inteira foi. Botou para fora a Beth Mendes e o Ayrton Soares, porque votaram no Tancredo. Por ele, ficou contra a Constituinte. Isso tudo são caminhos. Ficou contra o plano real. Não, pior é o seguinte, na noite do impeachment que nós fizemos juntos, eu era governador. O Itamar avisou para mim, para o Fernando Henrique e para o Tasso que não ia assumir a presidência da República. Eu contei poucas vezes essa história. Por quê? Como não vou fazer? Não, porque o Quércia e o Fleury estão com a faca no meu pescoço exigindo nomear o ministro da Fazenda. E o Lula me avisou que vai para a oposição. E nessa condição eu não posso governar, porque eu não vou entregar o Ministério da Fazenda para o Quércia, por razões né, de corrupção, o cacete A4. E se o PT for para a oposição, enfraquece o governo, porque tem que ser um governo de união nacional e tal. Aí fomos para o telefone, eu, Fernando Henrique, Tasso, para ligar, eu falo com o Lula, pô, Lula, isso é irresponsável. Nós lutamos o impeachment, passamos... Qual é a consequência óbvia do impeachment? A posse do vice. Aí agora tu vai para a oposição por oportunismo, quer que o Brasil se desastre. E nós do PSDB, eu era na época o único governador do PSDB, tinha ajudado a fundar o PSDB, e nós vamos para a oposição também, muito bonito isso. A irresponsabilidade da gente jogar o Brasil no desastre para explorar o desastre e a gente se eleger. Não, mas você sabe, o PT é assim mesmo, não sei o que e tal. Expulsou a Erundina, porque o Itamar nomeou. Percebe por que entorna? É porque eu engoli demais, cara. O mal que esse cidadão tem feito ao Brasil já é muito maior do que o bem que ele fez. Mas me parece que o Lula tem um ego absurdamente... É doente. É doentio. E agora está piorado. Por quê? Porque ele tinha alguns amigos muito sérios. Márcio Tomás Bastos, Cuxiquem, Marco Aurélio Garcia, e todos eles morreram. Hoje o Lula está cercado de puxa-saco de quinta categoria, que só diz parabéns, maravilha, maravilhoso. Que vai bater Ninguém diz nada tudo. para as maluquices que o Lula fala, para as bobagens que ele faz, porque ele agora considera que o crime compensa. E assim, não quer debater comigo,
não quer debater com ninguém, quer se eleger sem dar opinião de nada, só pela negação do Bolsonaro, como se a gente pudesse resolver o drama do Brasil sem debater, sem envolver o nosso povo, para entender as coisas. Não, todo mundo tem que ir pelo beijo, votar no São Lula, porque diz que agora a eleição é ele ou o fascismo. Espera um pouquinho. Eu não sou fascista, não tenho nada a ver com o Bolsonaro nem com o Lula, eu sou outra coisa. E é claro, a proposta é escrita. Não fujo do debate, estou aqui no podcast porque considero importante falar com a juventude brasileira, falar dos problemas, dizer o nome e deixa o povo decidir, cara. Mas né? a gente não vai ficar naquele debate ainda de minoria, de aborto. Eu não estou falando que não é... Sim, não isso daí é o seguinte... Eu não acho que não é importante. Não, é muito importante, mas não é essa a agenda do povo. Você acha que teve ditadura, não, mas não é isso que a gente está precisando agora. Ô, meu irmão, parabéns. Porque, repare, todas essas questões... elas são aquilo que configura uma agenda identitária, de costumes, que são internacionais. E se você bem reparar, elas viraram um elemento em que a direita internacional, especialmente num país frágil como o nosso, manipula o debate. Como? Se eu deixar o povo discutir aquilo que interessa, tá empregado ou tá desempregado? Teu salário é decente ou é indecente? A tua condição de trabalhar é formal? Tem segurança ou não tem? Ou não tem? Você tem segurança ou não tem? Saúde ou não tem? Educação dos seus filhos vai bem ou vai mal? O povo vota para mudar, cara. Claro. Vota de forma progressista. Não, eu pego então e digo assim, não vamos deixar o povo discutir as coisas que interessam e que a política resolve. É isso que a política pode resolver. Exatamente. Não, vamos agora dizer, vamos meter questões religiosas e questões de costume, questões morais, que não tem solução, porque é um debate religioso. Então repare, o direito à mulher a administrar o seu próprio corpo parece uma conquista humanista civilizatória. Mas para os religiosos o aborto é uma abominação. Aí eu pego um pobre, desempregado, ferrado, com aluguel salário, com o nome no SPC, e ao invés de dar a ele o direito de discutir como é que ele sai disso, eu insulto a cabeça dele com uma questão que lhe é muito cara, do ponto de vista moral ou religioso. Debate, ele fala, não quero saber disso. Sim, pois esse é o desserviço que essa esquerda petista fez ao Brasil. Aí você vê no Rio de Janeiro. Você vê no Rio de Janeiro. Tomou como dono deles também. Sim, mas isso é o seguinte, não é uma agenda que tenha solução, porque os universos de valor são distintos. E o papel de um presidente nesses assuntos é promover o debate sem parte. Claro. Respeitar as diferenças, os pontos de vista, a diversidade. E estabelecer uma discussão generosa que respeite os religiosos, que respeite a moral da família, que respeite a forma com que eu considero que seja razoável educar o meu filho, sob o ponto de vista dos valores. Esse é o papel do presidente da República. E aí eu deixo a política fazer isso. Então eu tenho uma economia degringolada, eu tenho a corrupção levada ao centro do debate e eu, como não tenho como explicar essas contradições, eu me refugio numa agenda identitária que fala para minorias de bucho cheio, né? E que colidem frontalmente com a moral popular, com a religiosidade popular. Eu tô noutra, cara. Exatamente. E o PT não entendeu isso, Eu falo sobre isso. Entende. Tem essa parte aí também. Entende. O PT entende muito bem disso. Apenas o que eles querem. Eles querem que o povo se lixe, desde que eles ganhem a eleição. Mas eu posso estar enganado, mas eu vejo um afastamento do que realmente o Lula pensa e do que o PT diz que ele pensa, ou do que o PT... Porque a gente sabe o que o Lula pensa, a gente sabe... Você sabe? Me conta pra mim. Não, tô falando... Nesses assuntos? Nesses assuntos. O Lula é o cara mais reacionário, rapaz. O Lula é homofóbico. Então, é isso que eu tô falando, as declarações dele. Ele elogiou o Hitler... O Lula é machista. O Lula disse na minha frente, no debate, na Globo, das eleições de 2002, que a forma de apurar se uma pessoa era negra ou não era fazer exame de sangue, cara. Caramba. Quem duvidar é só pegar o arquivo do jornal, do debate da Globo das eleições de 2002. Não, esse elogio ao Hitler é uma entrevista para Playboy, não tô inventando isso daí não. É o lance do Pelotas. Isso. E pronto, mas para essa gente o Lula pode andar pelado na rua, bater na mãe, falar palavrão com Jesus, e é igual o bolsonarista boçal. Mas é isso que eu ia falar. É a mesma coisa. Essa direita que falava que o pessoal adorava o Lula e ele podia falar qualquer besteira que eles falavam amém, estão fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro. E provavelmente estão atacando a gente no chat agora, porque não vem isso daí. Ok, ataca, não tem problema, mas responde o que nós estamos falando, o que eu tô falando. Poupa aqui o apresentador. Fala pra mim,
fala para mim, ok, tu pode me chamar de coronel, eu que sou o cara que mais investia em educação, não tenho rádio, não Isso eu tenho queria TV. saber também de onde vem isso do coronel. É preconceito contra o Nordeste. Então, o que é o coronel lá no... Coronel é o cara que manda... É o chefe, dono de terra, que diz da vida e da morte das pessoas. Olha, nós nos elegemos no Ceará derrotando os coronéis. E o estado que tem hoje os melhores indicadores de educação pública do Brasil é o nosso pobre e difícil estado do Ceará. Eu não estou falando de mim, estou falando de muita gente boa, especialmente os professores que estão fazendo essa revolução. É só olhar no Google. Eu estou pedindo sempre para as pessoas, para não acreditar, a conversa de política é sempre bonita e tal. Vai checar, meu irmão. Checa o que eu falo, checa o que o outro fala e não seja bobo. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. A gente tem esse ditado popular. Então, repare, reaja ao que eu estou dizendo. Ou é verdade ou é mentira que o Lula disse num debate na Globo que a forma de apurar se um negro era negro ou não para ter direito à cota era exame de sangue. Cara, eu saí em socorro do Lula. Caramba. Eu saí em socorro do Lula porque eu vi a besteira que ele tinha falado. O Lula... Ele falou que graças a Deus a gente teve a pandemia. Graças a Deus aconteceu essa pandemia porque o povo agora... É isso. É pensar no... Mas ele virou uma coisa tal para essa igrejinha de fanáticos que entope o Brasil de conversa mole. E vai fazendo, e vai acontecendo, não tem a menor autocrítica. Ele criou um espelho do outro lado. Não sei se ele criou a mesma também, coisa. Ou se já existia isso de uma forma latente e a gente não sabia. Mas tem um espelho aqui de dois tipos de pessoas. Então o Bolsonaro, eu tô dizendo, porra, o Bolsonaro roubava dinheiro na gasolina do gabinete dele. O Bolsonaro, entre a eleição, Vilela, entre a eleição do Bolsonaro, presidente da República, e a posse, entre a eleição e a posse, o Bolsonaro foi na burocracia da Câmara Federal e requereu aposentadoria especial de deputado, cara. Bolsonaro é aposentado desde os 28 anos de idade como capitão. Pediu... eleito, e já tinha uma aposentadoria. Veja, tendo a honra maior do que um brasileiro pode ter de servir essa grande nação. 57 milhões de irmãos nossos votaram nele com toda a esperança. Sabe, eu cumprimentei, dei os parabéns, desejei boa sorte, que é o papel de um democrata. Claro. Não é? E o cara com tudo na mão foi de fininho pedir uma aposentadoria de deputado, cara. Aí tem a presidência da República, o salário, tem a aposentadoria de deputado, tem a aposentadoria de capitão e gasta 5 milhões e 800. Quanto dá essas aposentadorias? Isso aqui dá 30 mais 15, 45, mais uns... Dá uns 60 mil, 60, 70 pau. 70 pau. Eu tô dizendo isso é verdade ou mentira? E eu vou contar agora só porque estou me apresentando. Nunca ninguém soube, eu fui deputado, prefeito e governador. Aos 36 anos eu era ex essas coisas aí, porque eu comecei muito cedo. Tive direito a 3 aposentadorias, que me dariam hoje algo ao redor de 80 mil reais de salário. Nunca aceitei receber, nunca requeri, porque considero imoral e não tenho fortuna não. Não tenho empresa, não sou sócio de ninguém.